Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver capacitor, quem tem o melhor ESR, eletrolítico ou eletrostático. Como prometido, nesse tutorial vou comparar três tipos de capacitores, eletrolíticos versus eletrostáticos, com relação ao ESR. Para medir, vou usar o método do professor Bairros mostrado no último tutorial. Link na descrição desse vídeo. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. A fonte AC é um gerador de sinal senoidal ajustado na frequência de 100 kHz, frequência típica para uma fonte chaveada. DUT significa dispositivo em teste. No lugar do DUT, você vai colocar um capacitor em teste. A medição da tensão no capacitor será feita usando um osciloscópio. A resistência R1 deverá ser de 100 ohm para capacitores entre 0,1 microfarads e 100 microfarads. O segredo desse circuito é fazer com que o valor de R1 seja muito maior do que a reatância capacitiva do DUT. Então, a corrente no circuito vai depender apenas da fonte AC e da resistência R1. A fonte e a resistência funcionam como uma fonte de corrente constante. Qual o valor? A corrente é igual à tensão da fonte, 2 volts pico a pico, dividido pelo valor de R1, 100 ohm. Isso dá 0,02 amperes ou 20 miliamperes. Essa será a corrente usada em todo esse tutorial. Por isso, antes de qualquer medição, você deverá ajustar a tensão de entrada exatamente em 2 volts pico a pico. Vou escrever no diagrama para ficar bem claro. O capacitor eletrostático que eu vou testar é um capacitor de filme metalizado de polipropileno de valor de 0,22 microfarads, 220 nanofarads. Vamos ver o vídeo com a medição? Primeiro, vamos alterar a frequência para 100 kHz. Esse sinal tem que ser ajustado com muita precisão. Agora eu vou medir a tensão no capacitor. É um sinal muito pequeno, vou ajustar aqui no osciloscópio para diminuir a distorção. Agora vou ajustar os cursores para medir a tensão de entrada. Pronto, a tensão de entrada é 14,8 mV. Vou analisar o resultado. O DUT é de 0,22 microfarads. A tensão medida foi de 14,8 mV, uma tensão bem baixinha. A reatância capacitiva do capacitor ideal de 0,22 microfarads é 1 milhão sobre 2 πfc. Esse milhão no numerador permite escrever a capacitância direta em microfarads. Substituindo os valores e calculando, isso dá 7,23 ohm. A tensão no capacitor ideal é igual à corrente do circuito, 0,02 amperes, vezes a reatância capacitiva calculada há pouco. Isso dá 14,6 milivolts. Vou chamar de VC'. Note que a tensão ideal é praticamente a tensão medida. Isso é um sinal de que esse é um capacitor muito bom. O triângulo das tensões servirá para determinar a tensão na resistência série, ou ESR. A tensão na resistência série, ou ESR, que é o que queremos determinar, é calculada usando Pitágoras. A tensão no ESR é igual a 2,42 mV. Agora é só usar a lei de Ohm para determinar a resistência série, ou ESR. É só dividir a tensão calculada há pouco pela corrente do circuito. Isso dá 0,121 ohm. Esse é um ESR excelente. Você pode considerar um ESR excelente quando o valor for menor do que meio ohm. Anote aí. Os capacitores de filmes metalizados são muito bons. São praticamente capacitores ideais. Agora vou testar um capacitor eletrolítico de 10 microfarads, 16 volts. Capacitor típico para ser usado em fontes chaveadas.
Vou trocar o capacitor eletrostático por um capacitor eletrolítico de 10 microfarads. Vou ajustar a frequência para 100 kHz. Agora vou ajustar a amplitude com precisão para 2 volts pico a pico. Agora vou medir a tensão sobre o capacitor. Vou ajustar os cursores com cuidado. A tensão é muito baixa. A tensão deu 21 milivolts. Vou analisar o resultado. O DUT é de 10 microfarads. A tensão foi de 21 milivolts, uma tensão bem baixinha. A reatância capacitiva do capacitor ideal de 10 microfarads é 1 milhão sobre 2 πfc. Substituindo os valores e calculando, isso dá 0,159 ohm. A tensão no capacitor ideal é igual à corrente no circuito, 0,02 amperes, vezes a reatância capacitiva calculada há pouco. Isso dá 3,18 milivolts. Note que a tensão ideal é muito menor do que a tensão medida. O triângulo das tensões servirá para determinar a tensão na resistência série, ou ESR. A tensão da resistência série, ou ESR, que é o que queremos determinar, é calculada usando Pitágoras. A tensão no ESR é igual a 20,75 volts. Agora é só usar a lei de Ohm para determinar a resistência série, o ESR. É só dividir a tensão calculada há pouco pela corrente do circuito. Isso dá 1,037 ohm, praticamente 1 ohm. Esse ESR não é tão bom como o anterior. Você pode considerar um ESR bom para ser usado em uma fonte chaveada quando o valor for menor do que 2 ohm. Então, esse capacitor ainda pode ser usado em fontes chaveadas. Anote aí, os capacitores eletrolíticos não são tão bons, a gente só usa porque não tem outro melhor. Agora vou testar um capacitor maior, mesmo valor de capacitância do anterior, mas com dimensões maiores. Será que melhora ou piora o ESR? Agora vou medir um capacitor de 10 microfarads 100 volts. Um capacitor com uma dimensão bem maior, mais gorducho. Ele é tão grande que tem que fazer um jumper, ó. Vou observar o sinal no capacitor. Opa, parece que cresceu. Vou deslocar o cursor, medir a tensão sobre o capacitor, pico a pico. 32 milivolts de pico, isso vai dar uns 64 milivolts, pico a pico. Vou trocar a escala para poder medir pico a pico com mais sensibilidade. Vou ajustar novamente o cursor, confirmando 64 milivolts pico a pico. Vou analisar o resultado. O DUT é de 10 microfarads. A tensão medida foi de 64 milivolts, uma tensão maior do que a tensão medida no teste anterior. A reatância capacitiva do capacitor ideal de 10 microfarads é 1 milhão sobre 2 πfc. Substituindo os valores e calculando, isso dá 0,159 ohm. A tensão no capacitor ideal é igual à corrente no circuito, 0,02 amperes, vezes a reatância capacitiva calculada há pouco. Isso dá 3,18 milivolts. Note que a tensão ideal é muito menor do que a tensão medida. O triângulo das tensões servirá para determinar a tensão na resistência série, ou ESR. A tensão da resistência série, ou ESR, que é o que queremos determinar, é calculada usando Pitágoras. A tensão no ESR é igual a 63,19 volts.
Agora é só usar a lei de Ohm para determinar a resistência série, ou ESR. É só dividir a tensão calculada pouco pela corrente do circuito. Isso dá 3,1960 ohm, praticamente 3,2 ohm. Esse é um ESR muito pior do que o anterior. Você pode considerar um ESR bom para usar em uma fonte chaveada quando o valor for menor do que 2 ohm. Então, esse capacitor não serve para ser usado em fontes chaveadas. Você viu nesse tutorial um exemplo prático para a medição da resistência série, ou ESR. Viu que os capacitores metalizados são muito bons e capacitores de pequeno volume são melhores do que os capacitores mais volumosos. Será que não é possível criar um circuito para medir o ESR usando essa filosofia? Isso veremos nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!